A parceria nos negócios e na vida já completa quase 2 décadas para o casal Paulo e Dani, ambos criadores de conteúdo na internet, mas que ampliaram os horizontes de empreendedores para outras áreas, com a consequente criação de vários produtos e negócios, dentre eles finanças, culinária, consultoria e marketing. Tem de tudo e vem muito mais por aí no portfólio dessa dupla criativa. De São Paulo para Goiânia, surgiu o Negócio dos Sonhos com outros 2 corajosos empreendedores. Conheça agora a Holding Supernova. A holding, ela faz o papel de uma holding, ela não é uma manifestação pública, né? A manifestação pública são as nossas marcas. A holding é uma central de inteligência e de gerenciamento. Então, as marcas, elas, para os olhos do público, elas seguem independência entre si. Meu nome é Paulo Cuenca, tenho 37 anos, minha profissão, sou empresário. Meu nome é Daniele Nossi, tenho 39 anos e sou empresário. Minha formação é metade de um curso de Direito, né, concluído. E daí eu coloco ali mesmo sem concluir, porque foi bom para consegui ler juridiquês e foi muito importante nessa minha trajetória, né, de empreendedorismo, até porque eu acabei conhecendo muito advogado, então evitou que a gente caísse em algumas ciladas. E depois, quando eu larguei na PUC São Paulo, eu fui fazer cinema na FAAP. Então eu tenho formação em comunicação com especialização em cinema. Eu sou formada em moda pela Santa Marcelina. Depois eu fiz um MBA de gestão do luxo na FAAP e mais pra frente eu fui fazer um master de confeitaria, além de outros tantos cursos que eu fiz em relação à confeitaria. Eu fui fazer um master de confeitaria na Le Notre, na França, e também tantos outros cursos de teatro, INDAC, Fátima Toledo, enfim. Eu gosto de estudar e continuo estudando até hoje. Empreendedor e artista. Eu amo estudar. A nossa trajetória, ela é uma jornada. A gente foi fazendo vários negócios diferentes ao longo da nossa vida. E cada coisa que a gente teve como formação ajudou em algum momento, né, da nossa trajetória. Então, o nosso primeiro negócio, por exemplo, eram lojas de Havaianas. E não só a minha formação em cinema como a formação da Dani Moda fez com que a gente tivesse um olhar, um apuro estético, né? Então, esse primeiro negócio, inclusive, nasceu da gente ver lojas de Havaianas todas bagunçadas, que não existia franquia, e a gente entender que precisava de uma organização estética para ter uma percepção de valor melhor. E daí, fora esse começo, a minha formação em cinema ajudou desde eu entender muito de poder de símbolos, simbologia, para fazer branding de marca, para fazer comunicação, até de fato, quando a gente foi para o YouTube, a produzir o audiovisual, né? A nossa trajetória ali de 10 anos no YouTube, uma década de YouTube, eu nos bastidores do audiovisual colaborou também para a gente ser muito reconhecido, não só pelo conteúdo, mas pela forma com que o conteúdo era mostrado. Então, não tenho dúvida nenhuma que o cinema fez toda a diferença na minha trajetória, porque não importa só qual que é o seu negócio, importa como você consegue comunicar o seu negócio. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se não chega para as pessoas que você é a melhor solução para aquela área, ninguém fica sabendo, só você e você reclama. Então, para a gente, a capacidade de empreendedorismo não é só você ter soluções ou serviços que sejam muito bons, mas a capacidade do público que você quer atingir saber disso, que é o marketing, né? Só que quando você pega redes sociais e o novo marketing, né, que é o marketing de conteúdo, ele precisa ter uma capacidade de produção audiovisual muito forte. E aí, nisso a gente conseguiu sair na frente. Sim, e para mim, assim, a faculdade de moda tem isso, do Paulo ter falado da questão estética, eu sinto que eu olho muito para isso, até se a gente for pegar hoje, o momento que eu vivo hoje dentro da empresa, que eu cuido da parte de produto, da parte de atendimento e da parte de gestão de talentos, eu prezo muito em todas as situações dentro da empresa pela estética, pelo melhor produto entregue, um produto que de fato vai funcionar para o nosso cliente. E isso, ter feito a faculdade me fez com certeza ter um olhar muito mais apurado
para o que o público quer, o que ele quer de fato consumir e não eu forçar um produto para ele, né? Então, isso ajudou muito, e depois de eu ter feito o MBA de gestão do luxo, eu sinto que eu consigo hoje entender muito mais como fazer o over-delivery que a gente estava brincando aqui, e não que a gente venda para o mercado do luxo, não é isso, mas como eu posso agradar o meu cliente um pouco mais para que ele se sinta especial, porque isso que é de fato o mercado premium, o mercado do luxo, é você se sentir especial, você conseguir ter uma ligação com aquela pessoa que está te vendendo, aquela empresa que está te vendendo, maior do que você teria com outras. Como empreendedora, eu sinto que eu preciso sempre bater na tecla disso para todos os empreendedores, e falo muito isso no meu Instagram, nunca pare de aprender. Porque em todos os momentos da minha carreira, desses 17 anos empreendendo, eu sempre esbarrei em alguma coisa que me fez falar assim, tá, como que eu passo para o próximo nível? Porque o que eu tenho agora não é o suficiente. E aí eu vou atrás, eu pesquiso um livro, eu pesquiso um curso, eu faço alguma coisa para entender aonde é que está ruim, o que eu posso melhorar, e aí sim aprendo aquilo, coloco em prática, porque não adianta também a gente só aprender, a gente precisa colocar em prática para que aquilo se torne algo normal para a gente, até o ponto de que a gente vai esbarrar em outra coisa e vai precisar fazer isso tudo de novo. Então, assim, nunca, nunca, nunca na sua vida como empreendedor, pare de aprender. E a gente se formou há uma década e meia, né? Há uns 15 anos. Então é importante você ter uma estrutura, você saber como estruturar pensamento e ter raiz das coisas, mas as coisas mudam muito rápido. Então a formação acadêmica é bom para estrutura, mas é toda semana aprendendo algo novo. Acho que uma coisa que eu e a Dani, a gente tem muito em comum é, do que a gente não conhece, a gente se coloca como estagiário daquilo ali. Exato. E a gente fala como que a gente aprende também a base disso novo que a gente precisa saber. E a gente vai evoluindo. Cara, o começo da nossa trajetória foi no comércio, por uma simples questão de visão do que as pessoas queriam, mas não era disponível, que era justamente Havaianas. A gente uma vez viu uma loja Havaianas toda bagunçada, a gente nunca tinha visto tanto modelo junto. A gente falou, caramba, se essa loja tá lotada de gente, imagina se a gente organiza isso. Então a gente começou com como que a gente consegue ter um nível, um estilo de vida que a gente gostaria de ter. A gente não pensou em propósito, não pensou em... Eu falo que você tem que aceitar o desequilíbrio para achar o equilíbrio. O empreendedor, quando ele vai começar qualquer coisa. A gente começou com Havaianas e deu muito certo. A gente chegou a ter 4 pontos comerciais na Baixada Santista. Depois, no meio do caminho, a gente sempre, antes de fazer um negócio novo, a gente faz uma transição. Quando a Dani falou que não aguentava mais comércio, a Dani sempre é aqui movimento. Fala, não tá dando mais isso, não aguento mais vender gente, chinelo. A mulher é sempre aqui movimento, senão eles ficam lá, entendeu? Tá bom, tá gostosinho, eles vão ficando ali. A gente que tem que cutucar, entendeu? Daí ela quis abrir uma confeitaria em Amsterdã. A gente já tinha ganhado um dinheiro muito bom com a loja Havaianas, né? Tanto é que a gente não tinha dinheiro direito nem para abrir a primeira, a gente acabou ficando com 4. E aí a gente ficou 2 anos, a Dani foi estudar na França, na Lenotre, confeitaria francesa, porque daí a gente vai a fundo mesmo, quando a gente quer aprender alguma coisa. E daí nesse momento, enquanto a gente estava lá, minha mãe ficou gerenciando a loja aqui no Brasil, né? E aí quando a gente voltou da França, a gente vendeu as lojas Havaianas, só que a gente já tinha começado o blog, que era o I Cook You for Desserts, de confeitaria, e um canal no YouTube, em 2011. Então, de 2011 a 2013, a gente ficou estudando confeitaria. Eu fui estudar fotografia de comida, fotografia de food styling, iluminação, como fazer para alimentação. Eu estudei todos os programas que existiam na televisão de gastronomia. Então, a Dani fez a parte dela, eu fiz a minha. E aí, quando a gente decide vender as lojas Havaianas, é porque a gente ia começar a ganhar nosso primeiro dinheiro no YouTube. Então a gente ainda não chegava perto do que a gente ganhava, mas a gente falou, opa, se a gente tá começando, tá há 2 anos, e pra gente 2 anos é começando. A galera hoje em dia que quer ficar rica em 1 mês, né? Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas tudo bem. Aí quando a gente começou a ganhar o primeiro dinheiro, a gente falou, opa, dá pra vender. Aqui tem alguma coisa.
não vai dar ré internet. Daí a gente começou com o YouTube, muito focado em confeitaria francesa. E aí a gente fez uma produtora nossa, né? Nesse sentido, a gente ficou de 2011 a 2020 fazendo... Fizemos alguns programas para TV também, Fizemos né? pra Não só televisão. nossos, de outras pessoas também. A gente produzia para outras pessoas, então a gente fez para VH1, Food Network, eu dirigi e GNT. produzi alguns programas para televisão mesmo, outros apresentadores. A Dani teve quadro na Band, a gente fez GNT como apresentador, eu como diretor e produtor fiz outros programas, outros chefes também. Quando veio essa quebra, vamos dizer assim, na pandemia, isso foi brutal, né? Não foi fácil. Você ter que fechar, a gente tinha um espaço em São Paulo de 480 metros quadrados, inúmeras pessoas trabalhando com a gente. Não foi fácil isso acabar da noite pro dia e a gente ter que se reinventar no meio de um caos que todo mundo estava passando, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né? Não era uma exclusividade nossa, estava todo mundo passando por isso. Muito medo. Então, muito medo acontecendo, tanto é que teve uma hora que eu e o Paulo, a gente parou de ver televisão, de fato, assim, a gente desligou totalmente, falou, a gente vai meditar e a gente vai trabalhar. Então, todos os dias a gente acordava, a gente meditava, a gente fazia nossos exercícios e a gente trabalhava. Era isso. Nosso dia, não ligava a TV, não fazia mais nada. E isso foi o que construiu rapidamente as bases para que, de fato, a gente conseguisse transicionar para essa parte da educação, dos cursos e que fez o que é hoje a nossa holding, né? Então, assim, quando isso tudo aconteceu, uma das questões, depois de um ano, né, que a gente já estava fazendo isso, foi: por que eu preciso morar em São Paulo? Então, esse foi um dos pensamentos ali que começou a pairar em cima da gente, que era: eu não acho que eu tenho uma qualidade de vida enorme aqui, o meu networking aqui ele já é muito grande, eu consigo, com uma ligação, falar com diversas pessoas que podem me ajudar. E o Raul, que é o nosso sócio, e o João, na Hold, na Supernova, eles já estavam aqui em Goiânia. Que o Raul tinha ido para São Paulo, para a gente abrir a agência lá. E aí, quando deu a pandemia, ele voltou e ficou por aqui. O Raul, extremamente otimista, ele achou que a pandemia ia acabar em 15 dias. Eu e o Paulo, nós somos um pouquinho mais pessimistas. Eu falei, daqui a um ano eu te vejo. Eu dei tchau pra ele. Não, 15 dias eu tô de volta. Ele falou 15 dias eu tô de volta. Eu falei, não, eu te vejo daqui a um ano. Enfim, depois de algum tempo a gente se falando, o Raul já tinha lançado também a UVP, que é o nosso curso de finanças. A gente falou, por que não nos juntarmos? E aí, como eu e o Paulo, a gente não tinha por que estar em São Paulo, a gente falou, vamos para Goiânia. Foi quando a gente veio para Goiânia e amamos a cidade é simplesmente maravilhosa, as pessoas são simplesmente maravilhosas. E a gente resolveu aqui instalar, demoramos 6 meses procurando e finalizando essa sede, né? E aí, hoje estamos aqui. Essa sede já tem 1.000 metros quadrados, que é a Supernova. Recebi uma mensagem depois de um tempo que era uma menina falando que, agradecendo a Dani, ali aquele dia mudou tudo pra mim, agradecendo a Dani porque ela morava numa comunidade, apanhava do marido todos os dias e aí ela não sabia sair dali porque ela tinha 3 filhos, ela não via uma saída, ela tinha que cuidar. Quando o marido saía para trabalhar, ela via os vídeos da Dani, começou a fazer os doces que a Dani ensinava.
o que consiste de fato a Holding Supernova? São todos os treinamentos de marketing do Paulo, então a FEC, que é a formação de estrategista de conteúdo, o Superpoder, que é o treinamento para que as pessoas que têm negócios consigam escalar esses negócios, vender mais, fazer um marketing cada vez melhor, o Portal, que é o nosso relatório diário de marketing de conteúdo para que a pessoa possa tomar uma decisão diária do que de fato ela precisa colocar ali dentro do conteúdo para que ele cresça, para que ele atinja cada vez mais pessoas. Na área do Raul, nós temos o treinamento de finanças, que é a UVP. Em breve teremos alguns outros também. Temos a plataforma de investimentos, que é a UVP Investimentos, e a consultoria também. Então, estamos crescendo muito nesse lado. Tem um projeto aqui dentro de SaaS, né, que é Software as a Service. Então, é como que você instrumentaliza, né, toda a parte de marketing, de conteúdo, a parte de finanças também. Então, de finanças já está mais desenhado, já está, né, quase na rua, que são as ferramentas que tem dentro da UVP e da UVP Investimentos. E a gente está aqui trabalhando, né, para fazer o SaaS em alguns meses em relação ao nosso ambiente de marketing, tendo o portal já como um MVP assim, do que a gente queria começar. Né? Então a holding juntou duas coisas, né, que na verdade são duas áreas distintas, né, que é finanças, marketing, a Dani com empreendedorismo agora também, que fazem parte do dia a dia, né, do empresário. Então é tudo que uma pessoa que quer atrair mais clientes, fazer mais dinheiro, saber onde coloca o dinheiro, né? Então é quase como se fosse um ecossistema que funciona essas empresas, e a gente tem muita troca de inteligência, né? Porque você tem duas grandes frentes aqui, tecnologia e educação. Então faz muito sentido a gente ter feito essa junção, porque as implementações que a gente faz em uma das áreas, elas servem como base para a gente implementar em outra área. Então a gente corre e vai mais rápido do que se a gente estivesse sozinho. A holding surgiu pela vontade que eu e a Dani Raul, a gente ia trabalhar junto, ponto. A gente não sabia o que, a gente queria trabalhar junto. A gente ia se conhecido num evento do YouTube na Califórnia, e a gente era top creator da América Latina, e o Raul representava uma empresa, ele era executivo dessa empresa que também era top creator, e deu match, porque, e com todo respeito, né, a todos os youtubers que eram top creators, mas a gente tinha sido empreendedor antes, então a fama não era um negócio que mexia com a gente. Né? A gente gosta do alcance, pela capacidade de impacto que você tem. Goiânia é maravilhoso para que a gente possa se concentrar no nosso negócio. Porque o que acontece? Você estar em São Paulo tem um ponto bom, que sim, é o networking de tudo que está acontecendo, poder ir em podcasts e tudo mais. Raul mesmo acabou de sair daqui falando que amanhã está indo para lá. Só que o que acontece? Como empreendedores que já tiveram algum sucesso e por a gente ter muita exposição na internet, parece, eu não sei se é só com a gente, mas parece que acontece demais da gente receber muitas propostas o tempo inteiro, de negócios mesmo. E aí o que acontece? Isso acaba te desfocando demais do seu próprio negócio. Ter que dizer muito não, isso acaba às vezes te levando a não focar no que você de fato precisa construir, o que você precisa fazer. Então, sim, eu não vou falar que a gente não vai perder de não estar em São Paulo. São Paulo é uma grande cidade, funciona muito para isso, mas poder estar em Goiânia, focando exclusivamente nos nossos negócios, isso para mim foi o que fez a gente crescer em um ano. O último trimestre nosso, né, comparado ao trimestre do ano anterior, foi 179% de crescimento, né? Com um lucro líquido absurdo de 49%. Então, assim, o que a gente fez aqui, o que a gente construiu aqui em um ano, é surreal perto do que a gente teria construído se a gente tivesse desfocado em outro lugar. Eu acho que não perdeu nada de não estar em São Paulo. Então, eu também acho. Eu acho que não perde nada. Eu acho que é só um foco ainda maior. E assim, mesmo empresas que vêm aparecendo agora, que a gente ainda não pode falar pra gente investir, são muito mais focadas no que a gente de fato precisa. Parece que tudo conflui para um lugar certo. Mas, E aí pode vir, peraí, e ainda pode vir meu liberal místico aqui um pouquinho. Gente,
Você tá nesse céu aqui, é assim, ó, uma coisa, você poder respirar puro. Céu bom, comida você boa, poder gente não, boa. exato, você poder comer bem, você poder pegar, não ter trânsito pra vir pro escritório. Cara, assim, ó, maravilhoso. não vou nem ficar falando muito, depois vai que os paulistas começam a vir pra cá. Mas tudo bem, se eles ficarem com um espírito mais goiano, podem ir. Mas, gente, é modelo de negócio. Se eu tenho um produto que ele é feito de uma maneira totalmente digital, ele é disponibilizado digitalmente, eu poderia estar em Marte. Eu sempre pensei em empreender. Eu nunca pensei que a minha vida seria trabalhando em algum outro lugar, para alguma outra pessoa. Eu trabalhei durante 5 anos, né, para diversos lugares, fiz de tudo na vida, fui garçonete, piercer, trabalhei em locadora, trabalhei em balada, tudo que você pode... Locadora para os jovens, tá? Pra quem não sabe, era um lugar que você pegava o filme. um videocassete e depois um DVD para colocar. Porque as pessoas nem sabem mais o que é locadora. A gente fala gramofone, vai ouvir a música ficar no gramofone. Mas é bem isso. Então, assim, trabalhei durante 5 anos, de fato, para empreender e sempre pensando em empreender. Então, era isso que eu queria. Não sabia em quê, não sabia como, não sabia exatamente como que eu ia realizar isso, mas era o meu foco total. E não sou de uma família de empreendedores, a minha mãe era funcionário do BNDES, o meu pai era funcionário do STJ, então assim, de Brasília, os dois. Minha irmã, que como eu falei no início, era o mais próximo que eu tinha de uma pessoa que empreendia, mas ainda assim uma irmã distante de outro casamento, 17 anos mais velha do que eu, que me ajudou bastante, me mentorou bastante, mas não necessariamente era... Mas só quando a gente abriu, assim, uma pessoa, ela mentorou. Exato, depois que a gente abriu. Então assim, pra mim, eu sou uma eterna inconformada. E para mim o empreendedor, ele é um bichinho que é um eterno inconformado, que ele não consegue não ser isso. Então que ele precisa colocar a mão dele e promover mudança, e promover algo que vá além dele, que deixe um legado. E para mim empreender é isso, e eu sempre achei que eu ia empreender. A Dani recebeu uma mensagem, depois de um tempo, que era uma menina falando que, agradecendo a Dani, ali aquele dia mudou tudo para mim. Agradecendo a Dani porque ela morava numa comunidade, apanhava do marido todos os dias, e aí ela não sabia sair dali, porque ela tinha 3 filhos, ela não via uma saída, então ela tinha que cuidar. Quando o marido saía para trabalhar, ela viu os vídeos da Dani, começou a fazer os doces que a Dani ensinava. Foi pão de mel especificamente, vender na comunidade, ficou fazendo isso durante meses até juntar um dinheiro, e quando ela mandou essa mensagem, ela tinha fugido de casa com os 3 filhos, porque ela tinha dinheiro para ir morar sozinha. E a Dani se debulhou em lágrimas, daí eu falei, o extraordinário tá no simples. O extraordinário tá na capacidade de a gente, em São Paulo, fazendo um programa de... Na verdade era Paris que a gente estava, a gente do outro lado do mundo fazendo um programa de entretenimento com alguma informação, alguém pegou aquilo, falou, caramba, eu vou mudar minha vida, vendo essa parada aí. Isso com entretenimento. Aquilo ali mudou, falei, que idiota que eu tô sendo. Cinema, quem vai ver? Eu tô mostrando extraordinário pra quem? Eu falei, se os grandes cineastas que eu gosto, historicamente, tipo Eisenstein, estivessem vivos, eles iam estar no YouTube. Daí eu comecei a pegar que aquilo, na verdade, era um gênero. É um novo gênero do cinema, que era o YouTube. Essa foi como eu contei pra mim mesmo, né? Pra gostar daquilo. Você falou, se o Herzog estivesse vivo, ele faria o YouTube. O Eisenstein, na época. E aí eu comecei a curtir o empreendedorismo, porque eu entendi que eu conseguia entregar o extraordinário e podia eu ter uma vida extraordinária. A capacidade que eu tinha de tocar a vida de outra pessoa era a capacidade que eu tinha também de prosperar a minha vida. E aí, daí quando eu embarco também, eu sou obsessivo, né? Daí é a história. É o pensamento de ganhar na loteria. Empreender não é ganhar na loteria. Eu costumo dizer que se tem um grande segredo, o segredo do seu sucesso está no seu fracasso. Quem consegue fazer alguma coisa, ter estrutura e durar no tempo, em empreender, não uma aventura, mas um empreendimento, não é a pessoa que está sempre ganhando. É a pessoa que tem a capacidade de cair e levantar. Cair e levantar. E não achar que a queda é um negócio que, meu Deus, eu caí. É tipo, caiu,
continua dando. Então, essa capacidade de resiliência. Para mim é uma capacidade de resiliência, você ter sucesso em alguma coisa e, obviamente, você ter leitura de mundo. O que as pessoas querem? O que elas precisam? No que eu sou bom? Né? E se eu não sou bom, o que eu preciso aprender para ser bom? Ou com quem eu tenho que me juntar para ser bom? Acho que uma das coisas que a gente aprende em sociedade aqui, crescimento de empresa, eu também não preciso ser o mega especialista em tudo, nem dá, né? Por tamanho das coisas que a gente vai conquistar. A gente precisa pegar pessoas que são muito melhores do que a gente e a sociedade precisa ter jeitos e cabeças diferentes. A Dani é muito mais organizada, disciplinada que eu, tem a automotivação, eu tenho o autocaos. O autocaos. E o autocaos ele serve para uma visão complementar de solução de problema que eu tenho um acesso mais fácil. Só que eu não tenho um acesso fácil que a Dani tem, de uma visão analítica, decupada dos aspectos da realidade. Então você vai juntando, né, como um quebra-cabeça. Então para mim talvez o segredo é caiu, não chora, faz parte do crescimento. E olha o mundo à sua volta, entende que você é um aprendiz, tem a humildade para entender o que você não sabe.